Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula. Nós vamos continuar a falar sobre a festa no céu. O nosso versículo é o mesmo, que diz assim: Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Se encontra no livro de Mateus, no capítulo 19, no verso 14 da nossa Bíblia. Hoje nós falaremos sobre más novas e o nosso ponto é a morte e as obras. Vamos lá, primeiramente falamos sobre a morte. No ponto anterior, vimos que o pecado original teve a sua primeira consequência ainda lá no Jardim do Éden, a expulsão do paraíso. A retidão e a justiça de Deus que fez com que fossem aplicadas severas punições. Lembra do que está escrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 3? E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Portanto, destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso do 16 ao 17, está escrito, né? A ira do Senhor com Adão e Eva por eles terem teimado, terem desobedecido a voz do Senhor, né? A ordem do Senhor. Simbolicamente, Adão e Eva passaram por todos os tipos de morte, a espiritual, a física e a eterna. Ao saírem do Éden, perderam o dom da eternidade. Seus corpos passaram pelo processo de degeneração e envelhecimento, até que se findou suas vidas. Na verdade, crianças, tudo isso aconteceu por conta da desobediência dos dois, não foi? É assim que a Bíblia fala, não é? Então, crianças, vamos ver primeiro a morte física. Como ela acontece direitinho. Vamos lá. A morte física: no suor do teu rosto comerás do teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomada, porquanto em pó te tornarás. Está lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 19 da nossa Bíblia. Quer dizer o que com esse versículo? Que o homem agora vai comer, sofrer para conseguir o seu alimento, né? Até que ele vire pó, até que ele morra, não é assim? Está ligado diretamente com o nosso tempo aqui como seres humanos, né? A mortalidade é um fardo que nos foi dado e todos temos um tempo aqui na Terra. A própria Bíblia diz que Deus escondeu a árvore da eternidade. Essa consequência não foi aplicada apenas a Adão e Eva, mas a toda a sua descendência, assim como os outros castigos também. A todos nós, né, fomos condenados à morte física. Agora vamos falar sobre a morte espiritual, crianças. E vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse capítulo e esse versículo está lá no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 1 ao 2. Então, que diz o que diz respeito à nossa natureza humana, na qual sempre estamos propícios ao pecado, e que existe uma necessidade em morrermos para o mundo e renascer para Cristo, por intermédio da confissão dos nossos pecados e também do batismo com o Espírito Santo. Adão e Eva tinham tudo e perderam no momento em que desobedeceram ao Senhor. Mas a nós foi dado um destino de fogo eterno, assim como o caminho da desobediência. Agora, crianças, nós vamos falar um pouquinho sobre a morte eterna, que é a pior de todas, não é? Se o ser provar da morte eterna, ele não tem mais salvação, acaba-se tudo, né? Como já foi visto, a gente vai ver de novo
retomar para lembrar vocês o que significa a morte eterna e como ela acontece. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de entrar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, e virá toda a carne e adorará perante mim, porque seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Está lá no livro de Isaías, no capítulo 66 e no verso 22 ao 24. Fala, crianças, da morte eterna, que é a morte pior, né? Não tem mais chance. Quando o ser humano ele provar da morte eterna, a Bíblia fala que ele vai lá para o lago de fogo, né? Sofrer, os vermes vão comer sua carne dia e noite, e o fogo lá fala também, crianças, que não se apaga em nenhum momento, queima direto. Então, nós não queremos jamais, né, ter essa morte eterna aqui, não é? Então, nada mais é do que ocorrerá com o espírito pós-morte física daqueles que não aceitam a graça de Deus e o senhorio de Jesus. A morte eterna, ela é o marco final da nossa ligação com Deus. A graça nos permite ainda escolher viver ou não para Cristo sem qualquer preço. Já na fase final, a morte eterna, a graça não será mais permitida e o sofrimento eterno será a consequência para aqueles que não quiserem a Deus. Infelizmente, crianças, isso vai acontecer com muitos se não quiserem ao Senhor de verdade, né? Não tem mais uma segunda chance na morte eterna, né? A palavra de Deus fala, a Bíblia fala, relata que a morte eterna é o marco final. O ser humano ele se separa definitivamente de Deus. Deus não vai olhar para ele mais, não é? Então aqui se encerra as explicações das 3 mortes. Espero que vocês tenham entendido direitinho cada uma delas e o que significa e como nós devemos agir para não passar por tanto sofrimento, né? E agora nós vamos ver um pouquinho do outro ponto, que é as obras. As obras é um ponto pequeno, mas também de muita importância. De início, nós podemos pensar por que as obras estão caracterizadas como uma má notícia, estão dentro aqui das más novas, não é? Na explicação. De início, a gente pode pensar assim, mas a explicação mais básica é de que não existem boas obras se não existe fé no Criador que sabe de todas as coisas. Essa que é a verdade, né? Então, são relacionadas às boas obras, são essenciais, mas é preciso ter fé para desempenhá-la. Na verdade, as boas obras, né? É claro que você tem que praticar as boas obras, fazer boas coisas, ser pessoas boas, fazer doações, ser uma pessoa carinhosa, doar o seu tempo, doar o seu amor, doar o seu carinho, doar algumas coisas materiais. Isso são boas obras, né? É o que você faz, é como você se comporta, né? É o que você doa, que você tem, que você doa de bom grado, de coração. São boas obras, mas as boas obras, elas não nos levam ao céu. Se você não tiver fé no Deus Todo-Poderoso, né, que fez tudo, fez o céu e a terra, tudo que há nela, você também não vai para o céu, infelizmente. Não é porque você é uma pessoa boazinha, que você ajuda as pessoas, que você faz caridade, que você imediatamente vai para o céu. Não, já estou salvo por isso. Não, não é assim, né? Nós temos que fazer boas obras, sim, mas nós temos principal crer no nosso Deus Todo-Poderoso, no nosso Criador, no nosso Salvador, crianças, né? A aula era sobre isso, sobre esses 2 pontinhos, e agora nós vamos já para a atividade. A nossa atividade de hoje é: de acordo com a nossa aula, quando conseguimos a vida eterna com Cristo? Escreva a resposta no seu caderninho, tá certo? De acordo com a aula, você vai fazer a atividade, vai me mandar, tá certo? Muito obrigado, crianças, que o Senhor possa abençoar cada um. Uma boa aula, uma boa tarefa. Obrigada por assistir a esse vídeo completo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Deixe o joinha também. Até a próxima viagem!